Olha lá, 2 em cima das Dois? nuvens. Não, mas que legal. Quero ver 2 de uma vez só. Olha. Lá estão. Eu já gravei. Civis e militares denunciam constantemente a aparição de fenômenos OVNI nos céus da América Latina. As provas se acumulam, assim como as suspeitas de que se ocultam informações. Cientistas, militares, políticos e astronautas denunciaram que os governos escondem informações relevantes. E muitos acabam confirmando anos depois que presenciaram fenômenos OVNI que não têm nenhum tipo de explicação. Esse tipo de acontecimento é tão inegável que os governos o investigam, mostrando que para eles também tem importância. Há uma grande quantidade de antecedentes, tanto o que nós reunimos quanto o Comitê da CFA, desde o ano que foi criado. Tanto que diferentes órgãos internacionais estão preocupados com o estudo desse fenômeno. Desde a criação da NARCA, do CEFA no Chile e de outros órgãos, como o OVNIs no Uruguai, o CEFA na Argentina e a OIFA no Peru, se aceita totalmente a existência desse fenômeno, sem saber o que ele é e sem especular, simplesmente trabalhando em função dos efeitos que causa. O governo chileno dedica recursos para que especialistas e céticos de todas as partes investiguem os casos de fenômenos aéreos anômalos. E eles mesmos admitem que de 100% dos casos que investigam, 3% não recebe uma explicação. O que há por trás desses casos de OVNIs? Nós temos que lembrar que é um objeto voador não identificado, não o que as pessoas geralmente pensam, que quando se fala de um OVNI, imaginam um disco voador com um extraterrestre. Temos tecnologia furtiva, que também não a conhecemos em sua totalidade, porque há países desenvolvidos que estão trabalhando de forma secreta e, em alguma oportunidade, podem testar perfeitamente em diferentes espaços aéreos, para ver se detecta em radar ou não, para ver se interage, etc. Portanto, dentro desse leque, classificar os OVNIs só no conjunto da possibilidade extraterrestre, eu considero um erro. A revelação de documentos é realmente importante. Em primeiro lugar, abre-se novos horizontes ao estudo do fenômeno OVNI, mas principalmente confirma-se a existência de investigações secretas. Alguns governos ao redor do mundo estão em processo de revelar e liberar seus arquivos de OVNIs. Nós sabemos que desde os anos 80, alguns governos têm liberado papéis. Por exemplo, a Espanha nos anos 80, a Itália, alguns países, inclusive a União Soviética. Mais recentemente, nós tivemos a Inglaterra liberando mais de 5 mil documentos, a França liberando mais de 100 mil páginas. Os ufólogos conseguiram provar a participação militar nas investigações. Os próprios militares já assumiram. A NASA reconhece que, apesar de possuir o maior e mais poderoso grupo de cientistas que se dedica ao estudo do espaço, muitas imagens captadas em suas missões não têm explicação. Existem motivos reais para manter essas informações em segredo? Não existe uma boa razão política para o líder de uma nação vir a público e dizer é verdade por causa de uma coisa. Eu diria que nenhum líder nacional tem essa informação, pois essa informação é guardada pelas agências de inteligência. E elas não vão revelar, por exemplo, para o presidente Obama, que provavelmente anunciaria ao país. Evidentemente, quando começamos a investigação de um processo, nos mantemos reservados, não porque ocultamos uma informação, e sim porque queremos evitar que esse processo se corrompa com qualquer tipo de informação estranha ou de fora. Assim, acabamos com a investigação e resolvemos do que se trata, e ela é divulgada publicamente. Envolvemos muito o âmbito militar. Portanto, os trabalhos que fazemos no âmbito militar são secretos, por uma questão claramente militar. Não se trata de ocultar nada. Tem a ver com informação reservada. Até que não seja mais reservada, entregamos ao público. Então, toda a ideia do pânico coletivo que poderia se instalar na população são ideias que vêm da teoria da conspiração, onde se acredita que, se todos ficam sabendo da existência de extraterrestres, haveria um caos, não? Uma confusão mental ou algo desse tipo, mas não há uma relação com isso, não mesmo. A primeira coisa que afirmam é que os militares, o Parlamento e a Casa Branca reivindicam a segurança nacional, que é um termo legalizado que usam para cobrir alguma coisa. Eles costumam dizer, bem, não podemos revelar a informação por causa da segurança nacional.
nos anos 40, 50 e 60, o governo disse: estamos investigando OVNIs e parece que não são uma ameaça à segurança nacional. Mas nunca disseram que eles não existem. Se o segredo de Estado na hora de ocultar tecnologia militar é tão velho quanto a vida do homem na sociedade, se disso depende sua capacidade de destruição, o quanto poderemos conhecer o que se investiga de verdade? Como saber se os chamados fenômenos OVNIs não passam de testes militares? Em Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, quase diariamente há denúncias de avistamentos dos fenômenos OVNIs. Isso incentiva aqueles que desejam ver OVNIs nos céus e acreditar que não estamos sozinhos, e uma série de vídeos gerados por moradores e investigadores do lugar, que registram fenômenos estranhos, circulam despertando todo tipo de suspeitas. O lugar está localizado no meio de 3 bases militares: Palomar, Campo de Maio e Morón. Nessas bases militares, há atividades constantes de OVNIs. É um fato histórico, está relatado em vários casos e foram investigados por pessoas realmente muito qualificadas para fazer isso. O interessante é que nessa base, ninguém pensou que teríamos o grau de atividade fora do comum que temos, nem o grau de anomalia da atividade que verificamos. Registrou? Sim, consegui. Os investigadores se preparam para estudar os céus de uma zona onde constantemente se denunciam a presença de fenômenos estranhos. As expectativas que temos nessa vigília, como todas as vigílias que fazemos, é sempre ter a mente aberta e sempre esperamos ver algo. Pelo estudo da região, sabemos que é muito provável que algo aconteça. A gente acha que os OVNIs estão lá. A gente simplesmente tem que olhar. Este é um lugar de rotas aéreas, uma região de muito tráfego aéreo. Mas os investigadores descartam que isso gere confusão. O que explica então o que acontece nessa região? Uma das possibilidades é a teoria dos corredores, que os objetos estão monitorando as bases, que estamos rodeando as bases, como a base de José C. Paz, que tem helicópteros. Temos Campo de Maio, que pertence ao Exército, onde os aviões do Exército aterrissam e decolam. Temos Palomar, onde guardam os tangos, os aviões presidenciais. E temos o campo aéreo de Morón, a ex-base aérea da 7ª Brigada, para aviões civis e aviões pequenos. É muita coincidência que as luzes muitas vezes apareçam antes da saída de um avião ou depois da decolagem de uma nave. Olha lá, Edu. Onde apareceu recentemente, tá vendo? O quê? O que é aquilo ali? Aonde? Ali. Vários exércitos do mundo se interessaram pelo fenômeno OVNI e lentamente começaram a revelar suas informações. As conclusões continuam ocultas e os ufólogos denunciam que as partes mais importantes das investigações não são apresentadas. Será que é porque alguém as apagou ou são fantasias sobre conspirações? Em Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, um grupo de estudiosos procura entender o que acontece no céu. No meio da vigília, os investigadores acreditam ver uma luz suspeita. Parem. O que é aquilo ali? Onde? Ali. Ok, eu já vi. Olha, bem aqui. Consegui. Você viu? Espera. Conseguiu? Vi. Viu? Eu vi. Sim, eu vi. Adri, acredita que a luz do UFO apareceu e depois de 30 segundos vimos o avião? No mesmo lugar onde estava a luz do OVNI, 30 segundos depois vimos decolar um avião da base de Morón e segue justamente a rota. E o curso passa exatamente pelo lugar onde estava a luz. As luzes do OVNI são raios de luz muito brilhantes, muito rápidos e que se repetem a cada 2 ou 3 minutos, exatamente no mesmo lugar. Inclusive, eu confirmei com um telescópio, exatamente no mesmo lugar. Não é uma coisa comum, um avião não fica no mesmo lugar, muito menos um satélite. É realmente um fato confirmado
que se trata de um objeto voador não identificado. As denúncias na região se repetem, as evidências se acumulam. Mas a explicação do que acontece nos céus de Buenos Aires permanece no mais absoluto dos mistérios. Alguns segredos já foram revelados, mas há muito mais que parece estarem ocultos. Será que os governos e os militares realmente possuem outro tipo de informação sobre o fenômeno OVNI? Bem, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que 99% de todos os avistamentos de OVNIs que temos hoje em dia são a nossa tecnologia militar futura. Porque se um novo tipo de caça é apresentado para o público, esse avião que a gente está vendo já está na 4ª, ou quem sabe até já está na 5ª geração. No entanto, há relatos de avistamentos de OVNIs onde está quase claro de que seja alguma coisa não terrestre, sabe? Porque as manobras que vimos nesses vídeos são absolutamente espantosas. Há pequenos detalhes da época e de comportamentos que não se encaixam. Por isso se descarta a hipótese de tecnologia terrestre, de armas experimentais. Porque o mesmo que os OVNIs faziam hoje, faziam durante a Segunda Guerra. Vinham assim, paravam, subiam, desciam e disparavam para cima numa velocidade incrível. Se um governante admitir a existência de um poder superior ao dele, que segurança ele pode passar para a população? Há um autor que diz que um segredo só se guarda entre 3 se 2 estiverem mortos. Quando eu digo isso, é porque em muitas dessas conspirações, se alguém sabe de algo, deveria contar sempre, de alguma forma ou de outra. Isso não acontece. Portanto, as conspirações pertencem a um grupo de pessoas que inventam coisas. Bom, eu só chego a uma conclusão. É que quando você tem amigos astronautas, amigos generais, amigos que acessaram arquivos e as pessoas falam, bom, por que então não fazem as declarações no leito de morte? Alguns fizeram, e muitos antes de morrer, por que não falaram a verdade ao mundo? Bom, isso é porque eles estavam protegendo suas famílias. Se houvesse tecnologia extraterrestre para ser recuperada, o país ou a instituição que colocasse as mãos nisso primeiro, teria uma vantagem enorme. Então, se não há uma chance em 1000 de que isso seja verdade, os governos, os militares, a comunidade científica, as instituições de defesa vão querer saber e investigar. Faz parte do objetivo nos manter ignorantes. Os militares estão por trás disso, o Pentágono e a Casa Branca, instituições como a Halliburton, Lockheed Aircraft, Lockheed Martin, Northrop, todas desenvolvem engenharia reversa, todas desenvolveram tecnologia de engenharia reversa. Há uma grande movimentação para manter tudo omitido. E, entende, de manter todo mundo no suspense de não saber o que é verdade. Bem, é hora de acordarmos e ver o que realmente tem lá. Se até um tempo atrás eram os ufólogos que afirmavam que os discos voadores existem, de alguns anos para cá, nós temos o governo admitindo que esse é um fenômeno legítimo e os militares o investigaram oficialmente em várias ocasiões. Há muito tempo, o desenvolvimento da tecnologia militar requer o mais absoluto dos sigilos para vencer o inimigo. Talvez por isso exista tanto silêncio a respeito. A nuvem de suspeitas sobre os fenômenos que quase cotidianamente se observam nos céus de todo o continente perseguem as atividades militares e científicas. Os avistamentos são desenvolvimentos da mente humana? Trata-se de ocultar tecnologia de outros planetas para copiá-la? Trata-se de dissimular a prova de que falham? O que se oculta por trás do fenômeno OVNI? Conspiração ou realidade? A principal pergunta ainda não tem uma resposta. Estamos sozinhos em nosso planeta?